Os neurotransmissores são moléculas químicas produzidas no interior dos neurônios e que podem ter as mais diversas funções no nosso organismo, a depender de qual neurotransmissor a gente está falando. Porque tem dopamina, serotonina, adrenalina, noradrenalina e tantas outras. Muitas vezes elas podem afetar o nosso comportamento, o sono, apetite, desejo sexual, e o uso de determinadas substâncias pode elevar a liberação desses neurotransmissores no nosso organismo, muitas vezes por uso de substâncias lícitas ou não, que podem causar vício, como explica aqui o psicólogo Eslen Delanogari. Vamos ouvir o que ele tem a falar sobre esse assunto. As substâncias, álcool, nicotina, cannabis e outros tipos de substâncias, elas atuam numa região do cérebro chamada de núcleo accumbente, que fica mais ou menos entre essas duas orelhas, bem no meio do cérebro, bem lá na meiuca. E esses neurônios vomitam lá dopamina, noradrenalina e acetilcolina. São neurotransmissores, são substâncias químicas que o nosso cérebro usa para se comunicar. Isso quando você usa droga, é isso? Normalmente já acontece. Quando você usa a droga tem capacidade de aumentar artificialmente esses neurotransmissores. É como se você pegasse um carro e colocasse nitro nele. Já existe gasolina, o carro já anda, mas ali você botou uma coisa artificial, uma coisa de fora. Tá? É importante mencionar pra galera que não é só droga que faz isso. A droga, ela aumenta artificialmente porque você está botando uma coisa exógena, isto é, uma coisa que vem de fora e você bota dentro do seu corpo. Nicotina, maconha, álcool, você está consumindo. Para que as células nervosas possam se comunicar umas com as outras e com os tecidos-alvo, elas secretam mensageiros químicos chamados neurotransmissores. Esses neurotransmissores são, portanto, moléculas que atuam como sinalizadores químicos entre as células nervosas, e para que uma molécula seja um neurotransmissor, ela deve ser sintetizada no interior do neurônio. O mestre em biotecnologia, professor Felipe Barros Escobar, elenca 4 critérios para se classificar uma molécula como neurotransmissor, que são estar presente na terminação pré-sináptica, no botão sináptico, e ser liberada em quantidade suficiente para que tenha capacidade de exercer ação sobre o neurônio pós-sináptico ou sobre um órgão efetor. Segundo critério, quando administrada de maneira exógena, ou seja, como a utilização de uma droga, e em concentrações razoáveis, precisa ter ação análoga à do neurotransmissor endógeno, ativando os mesmos canais iônicos ou mensageiros pós-sináptico. Terceiro ponto precisa existir um mecanismo específico e bem definido para sua remoção da fenda sináptica e, consequentemente, remoção do sítio ativo do mesmo. E a característica mais clássica, ser sintetizada por um neurônio. O armazenamento da molécula deve ocorrer no interior do terminal nervoso, por exemplo, nas vesículas sinápticas antes de sua liberação. Os neurotransmissores são secretados no espaço entre as células em uma região especializada conhecida como sinapse. No caso mais simples, os neurotransmissores se difundem da membrana pré-sináptica para o espaço ou fenda sináptica e se ligam aos receptores na membrana pós-sináptica. A secreção da molécula do terminal pré-sináptico ocorrerá em resposta a um estímulo apropriado, como um potencial de ação. Os potenciais de ação são causados pelas alterações no fluxo de íons através das membranas celulares. Acredita-se que deve também existir ligação e reconhecimento da suposta molécula de neurotransmissor na célula pós-sináptica, assim como mecanismos para a inativação e o término da atividade biológica do neurotransmissor. No entanto, ocorre que algumas moléculas envolvidas na comunicação entre os neurônios não são classificadas como neurotransmissores, como, por exemplo, o óxido nítrico, a adenosina, os neuroesteroides, as poliaminas e tantos outros. Essas moléculas são comumente chamadas neuromoduladores e não neurotransmissores. Apesar de que algumas fontes classificam o óxido nítrico como neurotransmissor. Porém, a bibliografia que está sendo utilizada nesse vídeo,
da professora Maria da Conceição Tavares Cavalcante Liberato não classifica o óxido nítrico como neurotransmissor, mas sim como neuromodulador. Assim, pode-se estabelecer que os neurotransmissores podem ser estruturalmente divididos em duas categorias, ou seja, os neurotransmissores pequenos, contendo nitrogênio, e os neuropeptídeos. Os principais transmissores no sistema nervoso periférico são a norepinefrina, também chamada de noradrenalina, e a acetilcolina. O sistema nervoso dos mamíferos utiliza mais de 30 substâncias como neurotransmissores. Atualmente, sabe-se que diversos transmissores podem ser encontrados em um nervo, o que contradiz uma versão mais antiga da neuroquímica. Neurotransmissores são, portanto, moléculas simples, como aminoácidos, aminas e peptídeos. Dentre os aminoácidos estão glicina, aspartato, glutamato. Algumas substâncias são produtos da descarboxilação de aminoácidos ou seus derivados e são frequentemente chamadas aminas biogênicas. Por exemplo, a dopamina, a noradrenalina e a adrenalina são coletivamente chamadas de catecolaminas, porque são derivadas do catecol, que é o 1,2-dihidroxibenzeno. São sequencialmente sintetizadas a partir da tirosina. O GABA, a histamina e a serotonina são derivadas, respectivamente, do glutamato, da histidina e do triptofano. A acetilcolina é sintetizada a partir da colina, que pode ser fornecida pela dieta ou sintetizada e armazenada como parte da fosfatidilcolina. O glutamato e o seu neurotransmissor derivado, que é o ácido gama-aminobutírico, que é o GABA, e são derivados, lógico, do alfa-cetoglutarato. A glicina é sintetizada no cérebro a partir da serina. Neuropeptídeos são, em geral, pequenos peptídeos sintetizados e processados no sistema nervoso central. Alguns desses peptídeos têm alvos no sistema nervoso central, como, por exemplo, as endorfinas, que se ligam a receptores opioides e bloqueiam a sinalização da dor, enquanto outros são liberados na circulação para se ligarem aos receptores em outros órgãos, como, por exemplo, os hormônios do crescimento e o hormônio estimulante da tireoide. Muitos neuropeptídeos são sintetizados como um precursor maior, que então é clivado, é quebrado para produzir o peptídeo ativo. Então, pessoal, deu um trabalho danado fazer essas classes dos neurotransmissores, porque é basicamente o seguinte: muitos fogem à regra. Então, para você organizar ponto por ponto o que é isso e o que é aquilo, dá muito trabalho. Tipo assim, no livro da bibliografia que eu estou utilizando para essa aula, que é o da professora Maria da Conceição Tavares Cavalcante Liberato, ela classifica os neurotransmissores em como se fossem 6 grupos. Ela classifica como aminoácidos, catecolaminas, dopamina, serotonina, endorfina e acetilcolina. Pode parecer simples, mas não tanto. Por quê? Dentro das catecolaminas, que são das aminas biogênicas, a dopamina faz parte. E lá está como se fosse um grupo separado. A serotonina, por exemplo, tá como se fosse um grupo separado, mas ela está dentro das idolaminas, que são das aminas biogênicas. Então, eu utilizei também como base o site do mestre em biotecnologia, professor Felipe Barros Escobar, no qual ele descreve muito bem esses neurotransmissores, assim como no livro da professora Maria da Conceição, mas a partir do site dele foi que eu consegui, daquele texto inteiro, montar esse esquema, certo? Então é basicamente o seguinte: tem alguns que fogem à regra? Tem. Mas de uma forma muito sintetizada, é mais ou menos o seguinte: os neurotransmissores são divididos em as classes dos derivados das aminas e de respostas motoras. São só formas diferentes de separar. Você vê que muitos neurotransmissores estão tanto dentro das classes dos derivados das aminas como de respostas motoras. Então vamos lá. Dentro dos derivados das aminas, nós temos acetilcolina, aminas biogênicas e aminoácidos. Dentro
da classe das aminas biogênicas, nós temos duas subclasses, que são as catecolaminas e as idolaminas. Nas catecolaminas nós temos epinefrina, norepinefrina e dopamina. Nas idolaminas nós temos serotonina, melatonina e histamina. Nos aminoácidos, na classe dos aminoácidos, nós temos o ácido gama-aminobutírico, a glicina e o glutamato. Já quando nós falamos de neurotransmissores de respostas motoras, nós temos os adrenérgicos e os colinérgicos. Os adrenérgicos, que são aqueles produzidos pelas adrenais, são epinefrina e norepinefrina. E eles se ligam aos seguintes receptores. Podem se ligar aos receptores B1, aumentando a frequência cardíaca, aumentando a contratilidade cardíaca e causando lipólise. Quando se ligam aos receptores B2, podem causar vasodilatação, broncodilatação e reduzirem a resistência vascular periférica. E quando se ligam aos receptores B3, podem causar termogênese e lipólise. E já os colinérgicos, no caso da acetilcolina, se liga a dois tipos de receptores, os nicotínicos e os muscarínicos. Os receptores nicotínicos são ligados a placas motoras e a músculos estriados, e os muscarínicos são ligados ou relacionados ao sistema nervoso autônomo, certo? Então, as glândulas salivares, lacrimais, aos olhos, ao movimento do trato gastrointestinal, ao movimento do coração, a ereção dos órgãos genitais e tantos outros. Vamos falar primeiramente sobre a acetilcolina, que é o único transmissor que se comunica diretamente com os músculos voluntários. Por esse motivo, andar, comer, conversar e respirar depende de sua liberação, que também parece contribuir para os processos de atenção, do despertar e da memória. A síntese de acetilcolina é feita a partir da acetilcoenzima A e da colina. A colina é um componente comum da dieta, mas em seres humanos ela pode ser sintetizada como parte da via para a síntese de fosfolipídios. O grupo acetila, usado na síntese da acetilcolina, é derivado principalmente da oxidação da glicose a piruvato e a subsequente descarboxilação do piruvato para formar acetilcoenzima A pela reação da piruvato desidrogenase. É secretada por neurônios de várias áreas do cérebro e da medula espinhal, cujos neurônios são responsáveis pelos comandos dos músculos esqueléticos, cardíacos e motores. É o mais usado pelos neurônios do sistema nervoso vegetativo. A acetilcolina é o principal neurotransmissor das junções neuromusculares. A incapacidade em inativar essa molécula leva à ativação constante das sinapses nervo-músculo, uma condição que provoca graus variados de paralisia. Quando o cérebro está com a quantidade inadequada de acetilcolina, há uma perda de memória, como ocorre na doença de Alzheimer. Exames feitos após a morte revelaram que há uma atrofia generalizada do cérebro e um grande número de anormalidades, dentre as quais um esgotamento no suprimento de acetilcolina. A doença de Alzheimer é a forma mais comum de deterioração cognitiva progressiva no idoso. Ela é caracterizada microscopicamente pelo surgimento de emaranhados neurofibrilares e de placas senis nas regiões corticais do cérebro. Os emaranhados estão localizados dentro dos neurônios e são ricos em uma proteína conhecida como tau. As placas são compostas de agregados extracelulares localizados em torno dos depósitos amiloides, formados a partir de peptídeos insolúveis derivados de uma família de proteínas precursoras insolúveis. A doença de Alzheimer afeta principalmente os neurônios colinérgicos, e os fármacos que inibem a degradação da acetilcolina dentro das sinapses constituem a base do tratamento. A proteína amiloide é tóxica aos neurônios, tanto em cultura de células
como foi demonstrado em laboratório, e parece promover um estresse oxidativo e respostas inflamatórias nas células gliais, ou células da glia. Pronto, agora que nós já falamos sobre a acetilcolina, né, que é a primeira classe dos neurotransmissores derivados das aminas, agora vamos falar sobre as aminas biogênicas. Essas aminas biogênicas se subdividem em catecolaminas e idolaminas. Dentro das catecolaminas nós temos epinefrina, norepinefrina e dopamina. E nas idolaminas nós temos serotonina, melatonina e histamina. Vamos falar sobre cada uma delas. A epinefrina, ela também pode ser chamada de adrenalina. E em situações de estresse, o que pode acontecer? O corpo vai liberar essa adrenalina, e essa adrenalina vai ser responsável por quebrar glicogênio, certo? Que é um polissacarídeo, em glicose, que é um monossacarídeo. Assim vai aumentar a glicemia no seu sangue, tornando mais disponível para suprir as necessidades do organismo naquele momento. Já a noradrenalina, assim como a adrenalina, é também produzido pelas glândulas adrenais. Tanto a adrenalina quanto a noradrenalina podem ser liberadas quando se sente uma emoção muito forte, como medo, raiva, tensão, ansiedade ou terror. Essa em específico, que a gente pode chamar de norepinefrina ou noradrenalina, são sinônimos, é uma amina heterocíclica, encontrada onde? No cérebro. Além desses neurotransmissores serem liberados no cérebro, também são secretados por glândulas de secreção interna na corrente sanguínea, e por isso elas possuem também função hormonal. Só para não ficar incompleto em relação a esses dois neurotransmissores, que é a adrenalina e a noradrenalina, a adrenalina está em maior quantidade, de 80% a 85% das catecolaminas armazenadas, e ela é sintetizada principalmente nas células da medula adrenal. Já a noradrenalina corresponde a 15% a 20% das catecolaminas armazenadas e é sintetizada e armazenada não apenas na medula adrenal, mas também em regiões do sistema nervoso central e nos terminais nervosos do sistema nervoso adrenérgico. E vale ressaltar que dentro das classes, né, que tem os derivados das aminas e de respostas motoras, esses dois neurotransmissores também estão presentes nessa classificação de neurotransmissores de respostas motoras, especificamente como adrenérgicos. Agora vamos para esse neurotransmissor tão falado na mídia, em tudo que é canto, que é a dopamina. Então, ela é responsável por regular o movimento dos músculos, o sono, a vigília, as sensações de prazer e as flutuações de humor. Essa dopamina, né, ela é uma amina heterocíclica, como vocês estão observando, e ela é encontrada no cérebro. Ela age nos sistemas do cérebro envolvidos em quê? Na fome, na sede, no sexo e na busca do prazer. Agora tem um problema. Se tiver uma superatividade das sinapses, pode desencadear o quê? A esquizofrenia, que é uma doença marcada por pensamento irracional, alucinações, perda de contato com a realidade e deterioração do comportamento de adaptação à rotina. Ainda sobre a dopamina, uma coisa muito pouco falada é que ela está envolvida majoritariamente com a antecipação do prazer e não exatamente com o momento em que você está com prazer. Se você está querendo alguma coisa, você está motivado àquilo, seu corpo está cheio de dopamina. Entendeu? Agora, quando você começa a fazer, a dopamina começa a cair, porque ela está mais ligada à antecipação do prazer do que exatamente ao prazer. Olha o Wesley de Lanogari falando sobre isso. Primeira coisa que vem à cabeça de muita gente quando fala dopamina é prazer. Não é. Isso é uma coisa do senso comum e isso está errado. Sempre ouvi falar isso. Dopamina não tem necessariamente a ver com prazer, embora ela pode estar envolvida com prazer. Dopamina tem a ver com motivação. Dopamina é a busca pelo prazer. Dopamina é a antecipação de um possível prazer. Isso é dopamina. Então digamos que você pede uma pizza. Tá. A dopamina aumentou fazendo você pedir a pizza, não quando você come a pizza. Ah, é? Isso, exatamente. Eu achei que era quando você colocava aquela coisa maravilhosa, vinha aquela descarga de dopamina. São outras coisas. São endorfinas, ocitocina, serotonina, um pouco de dopamina. Mas a dopamina é você pegar o telefone e pedir a pizza. Ainda sobre a dopamina, no mal de Parkinson,
o cérebro do paciente perde a capacidade de produzir esse neurotransmissor, porque os neurônios que o produzem morrem. Estudos estão sendo realizados para minimizar essa doença. Um deles verificou que a substância dopa, um dos precursores da dopamina, pode aliviar temporariamente os sintomas. No entanto, não podem eliminá-la. Distúrbios nos neurônios que liberam a dopamina também podem causar a chamada síndrome do sono, em que a pessoa fica catatônica. Agora, para concluir a parte de aminas biogênicas, já que nós concluímos as catecolaminas, que são a epinefrina, norepinefrina e dopamina, vamos falar agora sobre as idolaminas, começando pela serotonina. Como vocês estão vendo aí no esquema, a serotonina é uma amina heterocíclica e ela é encontrada no cérebro. A serotonina, assim como a norepinefrina, é produzida por pequenos grupamentos de neurônios em regiões do tronco encefálico, mas ela serve a uma diferente gama de funções comportamentais e fisiológicas. Os neurônios que liberam a serotonina estão envolvidos com a regulação da atenção e com outras funções cognitivas complexas, como a memória, o aprendizado, o comportamento alimentar, os padrões de sono, a termorregulação, a modulação da dor, a função cardiovascular e a regulação hipotalâmica dos hormônios da hipófise. Além disso, ela age sobre o comportamento emocional, a regulação do humor e a sensação de prazer. É o neurotransmissor que mais se fala em prazer, é a serotonina. Drogas como a cocaína, LSD e outros alucinógenos interferem nas sinapses que liberam esse neurotransmissor. Na depressão, há uma redução na ativação dos neurônios que o liberam, pois a maioria dos antidepressivos exerce seus efeitos nessas sinapses. Vale ressaltar que no caso dos distúrbios da neurotransmissão, no caso específico, a depressão, é importante falar que os inibidores da monoamina oxidase, que é o MAO, previnem o catabolismo das catecolaminas e da serotonina. Catecolaminas que eu falo, adrenalina, noradrenalina e a dopamina. Portanto, eles aumentam as concentrações desses compostos na sinapse e aumentam assim a ação dos neurotransmissores. Os compostos com essa propriedade são os antidepressivos. A reserpina, um fármaco antihipertensivo que depleta as catecolaminas, causa depressão e não é mais utilizada. Assim, esses achados deram origem à teoria aminérgica da depressão, que estabelece que a depressão é causada por uma deficiência relativa de aminas neurodepressoras nas sinapses centrais e preconiza que os fármacos que aumentam as concentrações das aminas podem melhorar os sintomas dessa condição. Assim, existem antidepressivos tricíclicos que inibem o transporte tanto de norepinefrina quanto de serotonina para o interior dos neurônios, aumentando assim a concentração de aminas na fenda sináptica. Os inibidores específicos de receptação da serotonina, como é o caso da fluoxetina, muito famosa, vocês conhecem, também são antidepressivos muito eficazes. Entretanto, como os sintomas da depressão somente melhoram alguns dias após o início do tratamento, acredita-se que adaptações a longo prazo das concentrações dos transmissores e de seus receptores sejam pelo menos tão importantes quanto as alterações agudas nas concentrações das aminas na fenda sináptica. E é o seguinte, pessoal, esse papel das monoaminas na depressão é uma super simplificação. Como exemplo dessa simplificação, é conveniente citar a cocaína, que também é um inibidor eficaz de receptação, porém não tem ação antidepressiva. E as anfetaminas, que tanto bloqueiam a receptação quanto estimulam a secreção das catecolaminas dos terminais nervosos, causando mania em vez de melhorar a depressão, entendeu? Agora vamos para a nossa segunda idolamina, que é a melatonina. A melatonina é produzida pela glândula pineal durante a ausência de luz, ou seja, durante a noite, e é responsável pela qualidade do sono quando está no escuro, regulando assim o ciclo claro-escuro. Uma das condições mais importantes, para o bom funcionamento do ciclo circadiano,
que prepara o organismo para maior ou menor produção de hormônios e enzimas, dependendo do horário do dia, está relacionado à produção dessa melatonina e sua consequente liberação. Agora vamos para a nossa última idolamina, tá? Que é a histamina. Assim como o aminoácido histidina, da qual deriva, a histamina é reconhecida como o hormônio local, ou autocoide, ativo nas reações inflamatórias e com funções relacionadas ao controle da vasculatura, dos músculos lisos e das glândulas exócrinas, como por exemplo as glândulas gástricas, regulando a secreção do suco gástrico e consequentemente a acidez do estômago. Pronto, agora só faltam esses 3 que são subclasses dos aminoácidos, que é o ácido gama-aminobutírico, a glicina e o glutamato. Quanto aos neurotransmissores de respostas motoras, que são os adrenérgicos e os colinérgicos, a gente já falou deles. Os adrenérgicos é a epinefrina e a norepinefrina, que também fazem parte das catecolaminas, e os colinérgicos, que é a acetilcolina, foi o primeiro que a gente já falou. Então faltam só esses 3. O ácido gama-aminobutírico, a glicina e o glutamato. Então bora lá, pessoal. O ácido gama-aminobutírico, que é o GABA, é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, sendo sintetizado a partir do glutamato. A glicina é um neurotransmissor do tipo aminoácido encontrado em todo o organismo e que atua como neurotransmissor inibitório em neurônios do sistema nervoso central, principalmente ao nível do tronco encefálico e da medula espinhal. É também importante na atuação como anti-inflamatório, como protetor celular e na modulação do sistema imune. O glutamato, pessoal, especificamente esse que vocês estão vendo no esquema, que é o glutamato monossódico, ele é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso, atuando em 2 classes de receptores, que são os receptores ionotrópicos, que são aqueles que, quando ativados, exibem grande condutividade a correntes iônicas, os receptores ionotrópicos de glutamato do tipo NMDA, são implicados como protagonistas em processos cognitivos que envolvem a destruição de células. E nós temos outros receptores que são os metabotrópicos. Esses metabotrópicos são aqueles que agem ativando vias de segundos mensageiros. Galerinha, a endorfina não estava na nossa lista, mas ela é muito importante, eu não posso deixar passar, entendeu? Então é o seguinte... A endorfina, ela atua como analgésico que suprime a dor, né? Então ela é um analgésico endógeno, produzido pelo próprio organismo, e atua diminuindo os sintomas da dor. Por quê? Porque os seus receptores estão distribuídos pelo organismo e fazem essa função. Eles contribuem não só para a modulação da dor, como também para outros fenômenos. Além de efeitos analgésicos, sabe-se que essas substâncias produzem sentimentos prazerosos e de euforia. O hipotálamo contém endorfinas. Um desses compostos é a beta-endorfina, que apresenta uma atividade parecida com a da morfina no cérebro e tem sido usada no tratamento de pacientes com problemas psiquiátricos. Em ratos, a alfa-endorfina produz analgesia, enquanto a gama-endorfina induz ao comportamento violento. Uma subclasse de endorfinas são as encefalinas, que são pentapeptídeos. Contudo, as encefalinas atuam separadamente no corpo, em vez de atuarem em conjunto com as endorfinas. As encefalinas estão envolvidas com a sensação de dor. Acredita-se que as encefalinas ligam-se aos receptores de opiatos e impedem a transmissão dos impulsos dolorosos. A morfina liga-se também aos receptores de opiatos e aumenta o poder anestésico das encefalinas. Pessoal, vocês que ficaram até aqui, muito obrigado. Eu peço, por favor, para vocês curtirem o vídeo, comenta aí alguma coisa para me ajudar, compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês, com os colegas, e se inscrevam no canal para vocês ficarem por dentro dos próximos vídeos que eu vou fazer. E muito obrigado e até mais.